Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais um episódio do Zup Decodifica. Meu nome é Rafael Ponte, sou um homem branco, de cabelos curtos e escuros, olhos escuros, estou usando um óculos de grau, vestindo uma jaqueta azul com verde do Super Mario Bros. E ao fundo, uma parede de tijolinhos que minha esposa levantou. E agora com vocês, mais um conteúdo da nossa trilha de gRPC. Espero que gostem. Valeu! No vídeo de hoje vamos ver como podemos tratar e manipular erros no lado servidor, no nosso serviço de gRPC. Não só isso, qual é a maneira apropriada de reportarmos os erros que acontecem no lado de serviço, na nossa lógica de validação, na nossa lógica de negócio, e reportar esses erros para o nosso cliente gRPC, o software que está consumindo a nossa API. Se vocês lembram bem, nós criamos um serviço gRPC para calcular um frete. Dado um CEP qualquer, eu quero saber qual é o valor desse frete. Por questão de simplicidade didática, nossa lógica para calcular o frete é uma lógica randômica, tá? Mas vamos entender que isso é uma lógica complexa e toda lógica complexa pode ter casos de erro. Se nós tentamos consumir esse serviço através do Bloom RPC, que é um cliente qualquer de gRPC, ao submetermos nosso CEP, nós temos o valor apropriado, o valor randômico gerado para aquele frete. Mas o que acontece se o usuário, por exemplo, passar um CEP em branco? Nós continuamos calculando o nosso frete. Ou se o usuário passar, por exemplo, um frete inválido, né? Um frete com letras. Continuamos calculando. Ou seja, o nosso sistema ele está pronto para funcionar e atender somente o Happy Path, é o que chamamos de caminho feliz. Mas quando existem outros caminhos alternativos, em especial caminhos onde há inconsistência de dados, a entrada de dados do usuário é inválida, nós não estamos tratando. E isso é um problema em sistemas distribuídos ou qualquer tipo de software que almeja alcançar resiliência, robustez e corretude. Então, para resolver isso, precisamos tratar esses casos excepcionais aqui no nosso código. Então, vamos voltar lá para o nosso código, nosso serviço. Vou parar aqui o servidor e vou implementar a primeira lógica, que é: não podemos permitir que o CEP chegue em branco nulo, ou seja, CEP é um atributo obrigatório da nossa lógica de negócio. Então vamos lá. Vou criar aqui uma variável tipo falseCEP que vai receber o request.cep. O IntelliJ reclama que essa variável pode ser nula, então vamos adicioná-la um bang para disparar algum tipo de exceção. Por fim, vamos colocar, não bang, seria melhor, ou interrogação. E agora vamos lá. Se CEP é nulo ou CEP esblink, eu preciso subir um erro. A primeira coisa que nós desenvolvedores podemos fazer é subir esse erro através de uma exceção. Então, throw illegal argument exception. E vou passar o erro. CEP deve ser informado. Pronto, estamos tratando o erro. Vou levantar o servidor e vamos ver como o nosso cliente RPC, que no caso é o Bloom, recebe esse erro no nosso serviço. A aplicação vai subir e podemos ver como tratamos isso aqui no Bloom RPC. E vamos lá. No Bloom RPC, se eu tentar submeter o CEP correto, ele vai funcionar. Afinal, é a nossa lógica padrão. Mas e se tentarmos passar um CEP em branco? Vamos ver como o sistema trabalha. Opa, nós recebemos de fato um erro, mas esse erro está com 2, que é um código do tipo unknown. Ou seja, é um erro desconhecido. Por que isso está acontecendo? Se olharmos lá no lado do servidor, percebemos que a exceção de fato foi lançada com nossa mensagem, mas de alguma forma ela não foi reportada para o cliente que está consumindo nosso serviço de gRPC. Tranquilo? Isso, por padrão, é algo do gRPC, justamente para não haver a chance do desenvolvedor vazar dados sensíveis, sigilosos, através de erros para o cliente. O que sabemos é que o gRPC ele trabalha com outro tipo de exceção. Ele tem algo chamado de status exception e a status runtime exception. Ambas
são as exceções padrões do gRPC. A primeira, a status exception, ela é utilizada para mensagens checadas, né? A nossa checked exception. Enquanto a status runtime exception, como o nome diz, ela representa um erro de status do gRPC, só que do tipo runtime unchecked exception. A boa prática, de acordo com a documentação, é sempre favorecer o uso de status runtime exception. E para preencher essa exceção, nós podemos utilizar, ela recebe como parâmetro dois atributos, um status, e esse status nós passamos aqui um código interno do gRPC. Reparem que ele tem vários tipos de erro, invalid argument, aborted data loss, failed precondition, interno e tudo mais, not found. Esses tipos de erros são para representar os erros mais comuns dentro de uma API gRPC. Nesse caso, por se tratar de um erro de dado inválido, vamos utilizar o invalid argument e nele vamos adicionar o if description. Com isso, estamos subindo uma exceção do tipo status runtime exception. Se eu tentar reiniciar a aplicação, podemos ver o que acontece ao subir essa exceção proprietária do gRPC. A aplicação vai subir e vamos ver o que acontece. Perfeito. Vamos lá. Lá no Bloom RPC, se tentarmos submeter um CEP vazio, olha o que acontece. Opa, continuamos recebendo o mesmo erro. Mas por que se estamos lançando uma exceção do tipo Status Runtime Exception, que é um tipo de erro conhecido pelo gRPC? A questão é que o gRPC, ainda por critério de segurança, por mais que a exceção que suba seja lançada conhecida por ele, proprietária dele como a Status Runtime, ele não expõe os dados para o usuário, mesmo exibindo aqui a exceção no console. Pois, para ele, o desenvolvedor tem que estar bem ciente da exceção e dos dados que vão nessa exceção, que vão chegar até o cliente por questão de segurança. Uma alternativa é utilizar aqui o nosso response observer e o método onErro, que é a forma correta de reportar erro para o lado do cliente. Nesse caso, vou dizer que a variável de erro é do tipo runtime exception. E vai dar certo. Aqui está reclamando e vamos adicionar aqui uma interrogaçãozinha para tratar possíveis valores nulos. Perfeito. Isso aqui seria suficiente para subir uma exceção. Se eu executar novamente o servidor, vamos ver o que acontece. Está subindo e vamos lá no nosso Bloom RPC para ver como o nosso serviço se porta. Submetendo novamente um CEP vazio, vamos ver a mensagem que aparece. Opa, a mensagem agora ela veio com um código diferente do tipo invalid argument, com a nossa mensagem de erro. Então, realmente funcionou. Eu não posso simplesmente lançar exceções do meu serviço de RPC. Eu tenho que ser explícito em como essas exceções são reportadas para o cliente. E isso nós fazemos através da chamada response observer onErro. Repare que nós instanciamos na mão a exceção. Nenhum problema quanto a isso. Mas todos os dados de detalhes do erro estão aqui e foram criados a partir dessa classe status com invalid argument. Uma maneira mais apropriada de criar esse erro é justamente não instanciarmos a exceção na mão e, após criarmos aqui a nossa status do tipo invalid argument, executar o método as runtime exception. Pronto. Isso aqui tem o mesmo comportamento, porque no final ele converteu todo esse payload de status para uma runtime exception, que no caso nós já conhecemos é uma status runtime exception. Se tentarmos reiniciar o servidor e submeter novamente, devemos receber o mesmo tipo de tratamento no lado do cliente. A mensagem de erro e todos os seus detalhes são de fato reportados para o cliente. Vamos ver. Subindo o servidor, vamos rodar aqui novamente o nosso Bloom RPC com o CEP vazio e temos de fato o mesmo erro. Ou seja, conseguimos tratar um erro de validação. Podemos ir mais longe e tratar agora o caso de um CPF inválido. O CPF veio preenchido pelo nosso usuário, mas será que ele é de fato válido? Então vamos lá. Se CEP.match, ou seja, vamos usar aqui um pouquinho de regex, tá? Digamos que
para validar um CPF, ele tem que seguir o nosso formato específico, o nosso formato de negócio. Então, se os 5 primeiros caracteres desse CEP são dígitos, né, são numéricos, e existe uma divisória onde os próximos números de 0 a 9, que são 3, foram colocados, vou converter isso para 2 regex e verificar se o CEP não confere. Nesse caso, vamos adicionar aqui o bangzinho de erro. Tudo bem? Ou seja, será que o CEP ele tem essa formatação? São 2 conjuntos de blocos de números. O primeiro tem 5 caracteres do tipo numérico e o segundo tem 3 caracteres do tipo numérico e eles são separados pelo um hífenzinho. E agora, vamos reportar então esse erro para o usuário. Eu vou copiar aqui, por questão de simplicidade, e vou adicionar CEP inválido. É a mesma coisa, mas um CEP inválido, será que eu consigo passar alguma dica para o meu usuário informando qual é a formatação ou qualquer detalhe para ajudar o meu usuário a lidar com esse erro? Sim, no gRPC nós temos, por exemplo, um método chamado Argument Description, que ele adiciona detalhes ao erro. Por exemplo, formato esperado deve ser 999959123. Ou seja, estamos lançando a exceção e, ao mesmo tempo, também estamos passando uma dica para o nosso usuário. Se eu reiniciar a aplicação, podemos, então, testar essa situação. Ou seja, o nosso CEP tem que ser preenchido e precisa ter um formato esperado pelo nosso sistema, definido pelo nosso sistema. Então, vamos lá? E vamos executar a nossa lógica de negócio. Legal. Se eu passar o CEP vazio, eu continuo recebendo um valor inválido e CEP deve ser informado. Mas se eu informar um CEP, por exemplo, 61 760 000, que é um CEP válido, e eu submeter, opa, tem algo errado. Esse CEP está inválido. Por quê? Porque eu coloquei um 0 a mais. Se eu corrigir aqui, dá certo. Mas se eu colocar um caractere inválido, por exemplo, aqui, recebi o erro de CEP inválido e separado por uma quebra de linha vem o formato esperado deve ser. Ou seja, de fato, está funcionando a nossa lógica para validar um CEP muito bom. Tranquilo? Show de bola! E assim, conseguimos validar as mensagens, os dados enviados pelo nosso usuário através de um status invalid argument, submetendo para o método responseObserver_erro. Legal. Só que isso são tratativas de erro de dados que chegam para o usuário. E quando ocorrem, por exemplo, erros inesperados ou erros de lógica de negócio que precisam lançar exceções. Por exemplo, aqui na nossa lógica de calcula frete, que deveria ser uma lógica complexa, mas por questão de didática nós simplesmente geramos um número randômico, eu não faço nenhum tipo de tratamento de erro. Numa lógica complexa poderiam ocorrer erros, como por exemplo um serviço, um banco de dados fora do ar, erros na rede e tudo mais. Então, uma boa prática para ter um código resiliente, especialmente para um serviço de RPC, é adicionarmos o bom e velho try-catch aqui, para tratar, por exemplo, qualquer tipo de exceção que pode ser lançada pelo nosso código. Então, ele vai para cá, tudo bem? Aqui, a ideia está reclamando que a variável não existe, e eu vou jogar, e o que eu vou fazer é dizer que essa variável, ela começa com um valor 0.0, e ela tem tipo var, e aqui eu não preciso mais dela. Então, dado que a minha lógica de negócio ela pode lançar exceções, eu coloco um try-catch que vai capturar todos os tipos de erro, nesse caso, exception. Legal. E aí, recebi essa exception. Como é que eu trato essa exceção de negócio, né? Como podemos ver, nós utilizamos sempre o método erro do responseObserver para reportar um erro lá para o software cliente que está consumindo a nossa API.
Nesse caso, vamos fazer algo muito parecido. Vamos usar a classe status, só que dessa vez com um erro interno, já que é um erro desconhecido ou mesmo inesperado. Tudo bem? Junto a isso, vou adicionar a wave description. E essa descrição vai me trazer o erro message da exceção. Depois, eu posso adicionar a causa raiz do erro. Então, o if cause. Opa! O if cause. E passar a exceção. Por fim, eu traduzo ela para as to runtime exception. Afinal, é uma exceção do tipo unchecked. Tranquilo? É importante salientar que esse método if clause, ele é anexado ao status de erro, mas não é enviado ao cliente. Ou seja, ele só tem utilidade dentro do serviço aqui de RPC. Por exemplo, para questões de log, monitoramento e tudo mais. Mas os detalhes do erro em si, como a stack trace, eles não são transmitidos na rede para o cliente. Para simular, tudo bem? Para simular o erro, então, nessa lógica bem simples, que é gerar um número randômico, eu vou fazer uma lógica aqui bem esperta, bem, como a gente chama aqui no Ceará, bem gaiata, né? Bem sacana. Então, se o valor for maior do que 100, eu vou lançar um through legal state exception. Opa, que legal. State exception. E vou lançar mensagem de erro. Erro inesperado ao executar lógica de negócio. Tudo bem? Ou seja, toda vida que eu gerar um número randômico, ou seja, toda vez que eu calcular o frete e for gerar um número randômico, eu verifico se esse número gerado ele é maior do que 100. Afinal, o nosso número randômico ele vai de 0 a 140. Se por acaso ele for maior que 100, eu lanço uma exceção e capturo o erro aqui no bloco try-catch. E aí, já lanço o erro direto. Vamos testar? Legal. Vou reiniciar aqui o servidor e a gente pode testar lá com o cliente no Bloom RPC. Ok, a aplicação levantou. Então, recapitulando. Quando recebemos uma chamada para calcular frete, nós verificamos se o CEP ele é vazio ou nulo. Se for, nós emitimos um tipo de erro chamado de argumento inválido. Da mesma forma, se o CEP está inválido, ou seja, ele não segue o formato esperado pela nossa aplicação, ele também recebe um erro, dessa vez do tipo CEP inválido, com um descritivo, um detalhamento daquele erro. E agora nós fizemos a lógica para tratar erros inesperados, né? São erros de negócio, muitas vezes. E utilizamos o bom e velho try-catch. Então, vamos lá ver como é que isso funciona no nosso Bloom RPC. Show de bola. Se eu submeter, continua funcionando. Afinal, eu estou passando um CEP válido. Mas, se o valor é superior a 100, nós subimos aqui uma exceção de negócio do tipo interno, né? Que significa erro interno da nossa aplicação. E a mensagem de erro inesperado, ao executar lógica de negócio. Perfeito. Funcionou como esperado. Ou seja, isso é uma forma de trabalhar as mensagens de erro no lado servidor, né, no nosso serviço gRPC. Agora, com todas as nossas validações de entrada de dados e erros inesperados, que seriam nossas exceções de negócio, nós temos um código seguro e confiável. Mas é comum que, às vezes, além da mensagem de erro e talvez um pequeno detalhe, uma outra mensagem com um pequeno detalhe, você precise retornar uma estrutura de dados ou objetos mais complexos para o cliente, para que ele consiga, por exemplo, detalhar ainda mais o erro. Um exemplo comum é quando trabalhamos com bibliotecas de validação, como a Beam Validations, que nos retornam uma lista, uma coleção de violações. E você gostaria de enviar essa coleção de violações lá para o cliente para que ele soubesse tratar, exibir para o usuário ou mesmo logar. Tá ok? Infelizmente, a classe status padrão do gRPC não nos permite passar esse detalhamento, esse objeto adicional. Mas, nas versões mais recentes do gRPC, ele criou uma classe status mais esperta, na qual permite, além da mensagem de erro, adicionar detalhes, objetos e mais mensagens de detalhes ao corpo da resposta de erro.
Isso é muito bom em cenários mais complexos. Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Para a gente entender como funciona essa outra classe aí do gRPC. Para isso, eu vou simular um cenário de erro. Então, vamos lá criar um código para simular um erro de segurança, uma validação, né? Uma verificação de segurança. E nessa verificação de segurança, que pode ser qualquer tipo de validação, por exemplo, token expirado, o usuário não tem permissão para acessar esse recurso, o usuário precisa renovar senha e tudo mais, eu quero adicionar esse detalhe à minha mensagem. Ok? Então, para isso, eu vou utilizar nossa lógica bem simples aqui para verificar se o CEP ele termina com um determinado sufixo. Tá? Se o nosso CEP termina com 333, então nós temos um erro de segurança apenas por questão didática. Legal. E como é que eu emito esse erro aqui para o Response Observer? Eu preciso criar esse status de erro semelhante ao que temos aqui, só que com os detalhes. E aí é para isso que podemos utilizar uma classe de status nova do gRPC, como eu disse. Status, só que do pacote com Google RPC. E aí, por se tratar de uma mensagem de protobuf, né? Eu posso utilizar o new builder para ele. E nesse new builder ele tem vários métodos, como por exemplo o setMessage. No setMessage eu posso setar que é o erro de validação de segurança. Por exemplo, o usuário não pode acessar esse recurso. Junto a isso, eu posso também adicionar um código, né? Que é o código do status, semelhante a esse valid argument. E aí eu posso vir aqui e utilizar da classe code com Google RPC permissão negada .number. Pronto. Por fim, posso dar um build aqui e tenho o meu objeto, que vou jogar ele numa variável status proto. Tranquilo? Bem funcional. Como é que eu reporto esse erro para o usuário? O bom e velho response erro, passando esse erro do status proto. Mas o status proto, ele é um status específico do protobuf e eu preciso de uma exceção. Então, vou criar um valE e esse valE vai receber esse status proto. Só que esse status proto, ele não tem um método como o nosso outro status, como é o runtime exception. Então eu preciso transformar ele de outra forma. E para isso eu vou usar a classe status proto do IO gRPC protobuf. E ele tem um método toRuntimeException. E nela ela recebe esse status proto. Pronto, só isso é suficiente. Mas isso não é muito diferente do que nós fizemos antes. É até uma maneira menos padrão. O que queremos é adicionar detalhes de erro. E para isso, esse objeto, status aqui específico, ele tem um método chamado addDetails. Se você lembra bem, um addDetails significa que eu tenho uma lista de detalhes. E o addDetails só está adicionando mais um detalhe. Mas que detalhe eu gostaria de adicionar? Tá? Vamos, por exemplo, dizer que queremos adicionar uma mensagem específica de erro para dizer que o token está expirado. Para isso, eu vou aqui no meu threads.proto criar uma nova mensagem na qual eu vou mandar como detalhe desse status de erro. Então, message erro details são os detalhes do erro. E ele vai ter dois códigos, dois atributos, por exemplo, int32 code. E o próximo é string, com a mensagem de detalhe qualquer. Que bom. Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, ter uma lista de strings do tipo de mensagens. E assim, eu poderia passar uma lista de mensagens, por exemplo, que seria muito útil em bibliotecas como Beam Validations. Mas por questão de simplicidade, vou manter somente esse status, code e essa mensagem. Pronto. Nesse caso, ao alterar o proto, eu tenho que vir no build e rebuildar meu projeto para que esses objetos, esses stubs sejam gerados. Após isso, eu vou ter acesso ao erro details. E como esse detail é uma mensagem, ele também é criado via builder. Por isso, eu vou adicionar um código, já que ele tem um atributo código, e vou dizer que é o 401, por exemplo, que é muito conhecido no mundo HTTP. E um setMessage, e vou dizer, por exemplo, que token expirado. Por fim, eu vou buildar
o objeto. Que bom. Só que reparem que eu não posso passar esse objeto como detalhe simplesmente aqui. Por quê? Porque o details, ele não recebe um erro detail. O add detail não recebe um erro detail, ele recebe um N. Então, esse N não é o N do Kotlin, é o N do com Google Protobuf. E ele tem um método que ele permite empacotar outros objetos, outras mensagens como um N qualquer. Perfeito. Ou seja, para adicionar o detalhe, eu criei o meu objeto erros_details e empacotei, chamei o método pack dessa classe N, que também é do gRPC. E ela existe justamente para nos auxiliar nesse tipo de cenário. Pronto. Se eu submeter esse código, ele vai levar a mensagem de erro, o usuário não pode acessar recurso, mais esse detalhamento na mensagem. Vamos simular então? Se eu for aqui no meu código e levantar a aplicação, eu devo ver isso funcionando. Vamos lá. A aplicação vai subir e vamos simular o erro agora passando o CPF com 333 como os 3 últimos números. Legal, vou aqui para o meu Bloom RPC, vou submeter o código e ele vai funcionar. Deu erro inesperado, né? Porque tem aquele nosso código esperto que qualquer valor de frete maior que 100, ele retorna o erro. Nesse caso, vou passar 333 e vamos ver como o nosso sistema se comporta. Opa, recebemos de fato o código 7, que é o Permission Denied, e o usuário não pode acessar esse recurso. Mas cadê os detalhes dessa mensagem? Esses detalhes, como é algo muito específico, o cliente que está consumindo a mensagem tem que estar ciente que existem esses detalhes embutidos na nossa mensagem de erro. Esses detalhes, eles vão como metadados, que vocês podem ver aqui no nosso Bloom RPC como metadados. Infelizmente, essa versão atual do Bloom RPC só nos permite enviar metadados. Ele não consegue ler os metadados. Tá? Em versões futuras, nós poderemos ver os metadados de resposta aqui do gRPC. Para finalizar, essa é a forma que podemos trabalhar com mensagens de erro e manipular erro no lado do servidor, no lado do serviço, com gRPC e Micronaut. É simples, mas muito poderoso. Nós podemos criar abstrações para facilitar ainda mais o nosso trabalho ou métodos de utilidade. Mas o pessoal da Google, os engenheiros da Google Cloud, e que são responsáveis por implementar a Google API, já se anteciparam e criaram um modelo de como expor erros. Por exemplo, se isso aqui que eu expliquei agora não for suficiente, nós podemos ir lá na documentação da Google, tá? E ver que aqui na página da erros da Google Cloud APIs, ele explica em detalhes quais são os possíveis modelos de erro que você pode trabalhar junto com sua aplicação de gRPC. Tudo bem? Eles mesmos já têm um próprio modelo de erro muito mais robusto que pode ser interessante para o seu cenário se você estiver interessado. Não só isso, eles aproveitam e te ajudam a entender como você pode mapear erros do gRPC com erros de sua API REST, quase que 1 para 1. Dessa forma fica mais fácil para o desenvolvedor que está habituado com o mundo REST aprender a trabalhar com o mundo gRPC. Então, ele explica detalhes, como manipular erros, como fazer esse mapeamento 1 para 1 com HTTP. Tudo bem? Ó? O código HTTP 400 seria equivalente ao invalid argument. 400 também é equivalente ao failed precondition do RPC e tudo mais. E ele vai mais longe. Em alguns casos, quando existem os erros mais comuns com problema de validação, em vez de você criar o seu detalhamento de erro, como eu criei lá com o erro details, você pode utilizar pelo menos alguns payloads que já estão preparados, né, aqui para você. Por exemplo, nós poderíamos, em vez do nosso erro details, utilizar aqui o bad request e sair adicionando as mensagens de validação de erro, que é comum em bibliotecas de validação no mundo Java. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, clicar no gostei e se inscrever no canal para mais conteúdos. Valeu!